Se inscreva no nosso canal para receber nossas atualizações e toque no sininho para receber as notificações. Nossa Senhora te abençoe. Essa beata viveu do ano de 1850 e faleceu no ano de 1941. Ela é estigmatizada, francesa, talvez a mais importante da história da nossa Igreja Católica. Mary Julie, ela tinha um extraordinário dom de profecia e foi um verdadeiro assombro para muitos cientistas que a examinavam o tempo todo. Mary Julie ela era cega, surda, muda e deficiente. Sobreviveu milagrosamente apenas com o Santíssimo Sacramento. Nos últimos anos de sua longa vida, aos 91 anos, então não podemos deixar passar em branco o que lhe foi confiado por Deus, nosso Pai, a nosso benefício e para os tristes e últimos dias deste nosso mundo atual. São profecias com uma precisão muito grande, extraordinariamente muito forte, muito verdadeiro, sabe, gente? E não foram só entendidas até os dias atuais, senão porque tudo indica que elas ainda é para os dias de hoje, né? É para tudo que está acontecendo nos dias de hoje. As profecias de Mary Julie, se vocês forem estudar e pensar e refletir com tudo que está acontecendo, onde nosso Senhor Jesus Cristo faz revelações evidentes. Então, segue o depoimento de Mary Julie sobre as palavras de Jesus. Os homens não escutaram as palavras pronunciadas por minha Santíssima Mãe em Fátima. Ai daqueles que não escutarem as minhas palavras agora. Os homens não compreenderam a linguagem da guerra. Muitos vivem em pecado, mais frequentemente no dia impureza. Ai daqueles que seduzem os inocentes. As aparições frequentes de minha boa mãe são obra de minha misericórdia. Eu a envio pela força do Espírito para prevenir os homens e para salvar aqueles que deverão ser salvos. Ainda a vidente Mary Julie, a vidente francesa, ela fala mais um pouco sobre os castigos das trevas que há de vir. Virei sobre o mundo pecador num terrível estouro do trovão durante uma noite fria de inverno no hemisfério norte. Um vento sul muito quente precederá aquela tempestade e pesados granizos escavarão a terra. De uma massa de nuvens, vermelho fogo e relâmpagos devastadores, zigue-zagueando, inflamarão e reduzirão tudo a cinzas. O ar se impregnará de gases tóxicos e vapores mortais, que em ciclones arrancarão as obras da audácia, da loucura e da vontade de poder da cidade de trevas. Quando, numa noite fria de inverno, o trovão rebombar e fizer tremer as montanhas, então fechai rápido portas e janelas. Vossos olhos não devem profanar o terrível acontecimento que olhares curiosos.
reuni-vos em oração diante do crucifixo. Colocai-vos sob a proteção da minha Santa Mãe. Não deixeis nenhuma dúvida se instalar em vós a propósito de vossa salvação. Quanto mais confiantes, mais será inviolável a barreira com que eu vos cercarei. Queimai velas bentas, recitai o rosário, perseverai durante 3 dias e 2 noites. Na noite seguinte o terror se acalmará. Após o horror dessa longa obscuridade, o sol aparecerá em todo seu esplendor e calor. Será uma grande devastação. Magnífico será o meu reino de paz, e o meu nome será invocado e louvado do nascer ao descer do sol. Numa outra profecia ainda vidente fala: a terra será revolvida até seus fundamentos, o mar levantará vagas rugidoras que se espalharão sobre o continente. O sangue verterá com tal abundância que a terra se transformará em vasto cemitério. Os cadáveres dos ímpios e dos justos jazerão sobre o solo. A fome será grande, tudo será convulsionado, e 3/4 parte da humanidade morrerá. Diante de toda essa tribulação que iremos sofrer, meus irmãos, a vidente Mary Julie, a francesa, ela diz que após esses 3 dias de escuridão, aliás, durante esses 3 dias de escuridão, que foram profetizados no dia 27 de maio de 1880, ela cita algumas coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo pede para que aqueles que perseverarem na fé não tenham medo. E algumas fontes de curas para as pessoas enfermas, para as pessoas se protegerem desse dilúvio, deste perigo, onde o nosso Senhor, nosso Pai onipotente, irá castigar o mundo por conta dos nossos pecados. Então, após e durante os 3 dias de escuridão, apenas as velas bentas se acenderão. Serão 3 dias, meus irmãos, de pura escuridão. Não haverá luz. Uma só vela benta que você tiver na sua casa será suficiente para cada lar durante os 3 dias de escuridão. Elas não iluminarão os lares dos impiedosos e os blasfemos. Ou seja, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que são impiedosas e que blasfemam contra o nosso Senhor, essas velas não acederão em suas casas. Em outra parte, ela diz também a respeito de pragas que serão fatais. E o único remédio para se proteger dessas pragas será engolir um pedaço de papel muito fino, sobre o qual será escrito: ó Jesus, conquistador da morte, salve-nos. Ó crux ave. Então, para as pessoas se protegerem dessas pragas que serão fatais, devem engolir um papel escrito esta frase: ó Jesus, conquistador da morte, salve-nos. O crux ave. Para nós que temos animais de estimação, também devemos protegê-los. Deve-se colocar em volta dos pescoços dos nossos animaizinhos a medalha de São Benedito. Nossa Senhora adverte a todas as pessoas a usarem a medalha de São Benedito, Nossa Senhora das Rosas e Maria Auxiliadora das Mães. Então,
Quando esse dilúvio acontecer, meus irmãos, nesses 3 dias de escuridão que eu sei que está perto de acontecer, nós colocaremos medalhinhas no pescoço, na coleirinha dos nossos animais, a medalhinha de São Benedito, junto com a medalha de Nossa Senhora das Rosas, Maria Auxiliadora das Mães. Durante o período de grandes calamidades, haverá terremotos, guerras, inundações. E durante, meus irmãos, esse período que também vai ser durante esses 3 dias de escuridão, devemos recitar a seguinte oração diante da Santa Cruz. Eu vos louvo, eu vos adoro, eu vos abraço, ó cruz adorável do meu Salvador, protegei-nos, guardai-nos, salvai-nos. Jesus vos amou tanto, pelo seu exemplo eu vos amo. Pela vossa santa imagem, acalmai meus temores, para que eu sinta apenas paz e confiança. Durante as grandes tempestades que há de vir, meus irmãos, nós temos também que nos proteger com a seguinte oração revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O crux ave, spes unica, et verbum carum facto est. Ó Jesus, conquistador da morte, salve-nos. Durante esses 3 dias de escuridão haverá guerras e revoluções. Nosso Senhor também revelou, durante uma êxtase, a vidente Mary Julia, que para poder dispersar todo aquele medo e terror que as pessoas irão sentir naquele momento, deveremos tocar a sua fronte com um retrato santo ou uma medalha de Nossa Senhora Maria Imaculada. Seu espírito permanecerá calmo. Seu coração não temerá a aproximação do terror dos homens. Seu espírito não experimentará os efeitos da minha grande justiça. Durante as doenças que irão surgir também durante esses 3 dias de escuridão, uma medalha do meu divino coração, uma medalha sobre a qual está traçada a cruz adorável. Nós devemos mergulhar esta medalha num copo de água, as 2 imagens, feita de papelão ou metal. Você beberá esta água que é até 2 vezes abençoada e 2 vezes purificada. Uma gota apenas na sua comida, e uma pequena gota será suficiente para afastar, não um flagelo, mas os flagelos da minha justiça. A medalha milagrosa preenche condições requeridas. Você dará uma gota desta água às pobres almas tocadas pelo flagelo de doenças desconhecidas, aquelas que atacam o coração, o espírito e a palavra. Diversos males irão surgir, meus irmãos, durante esses 3 dias de escuridão profetizados pela vidente. Então, para combater esses males, nós devemos usar, por meio da infusão, lixiviação ou fervura, a erva de São João, Glecoma ederácea, era trepadeira, especialmente nas condições críticas e para dores do peito e violentas dores de cabeça. Também devemos usar a erva espinheiro alvar, Craetagus oxycantha, para uso em cólera, que será frequente e se espalhará. Para as febres desconhecidas, a humilde violeta odorata, será eficiente para perfume e virtude da humildade. Durante também esses 3 dias de escuridão profetizados pela vidente, haverá epidemias e episóticos. O Senhor confere ao grande São Benedito o poder de aliviar a grande
grande calamidade, uma procissão respeitosa da estátua, feita sem qualquer medo ou temor, poderá impedir esta calamidade. Do terreno e celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo, com seu sagrado coração, diz: o calor será terrível, o sinal da cruz feito com água benta diminuirá o calor e afastará as faíscas. Você beijará 5 vezes as pequenas cruzes indulgenciadas, pequenas cruzes aplicadas às 5 chagas de Jesus crucificado sobre a santa imagem. Pois tal proteção pode beneficiar almas, pobres pecadores, invocando a minha Mãe Imaculada, Mãe da Salvação, refúgio e reconciliação dos pecadores. Para os objetos de proteção, a Santíssima Virgem diz: sempre tenham prontos e ao alcance das mãos seus objetos de proteção, suas velas bentas, suas medalhas, seus retratos, objetos santos dos quais emanam todas as bênçãos. A Santa Virgem diz: meus filhinhos, é a fé, é a confiança, a mais bela oração que obtém o máximo. Para os locais de refúgio, o Divino Coração de Jesus revela a vidente Mary Julie: meus amados, há 3 lugares de refúgio para um tempo de tribulações e da escuridão: meu Divino Coração, minha Divina Cruz e a minha amada Mãe Imaculada. Santa Ana disse as mesmas coisas a Mary Julie no dia 26 de julho de 1923. Você tem vários lugares de refúgio no momento do castigo: aquele da cruz, o adorável coração divino e o coração virginal da minha filha Imaculada. Então, o modo de preparar, meus irmãos: um espinheiro alvar, que foi indicado por nossa Mãe abençoada, pois haverá uma doença muito grave durante esses 3 dias de escuridão que a ciência humana não será capaz de aliviar. Esta doença atacará primeiro o coração, então o espírito e ao mesmo tempo a língua. Será horrível. A febre que a acompanha será um fogo devorador insuportável e tão intenso que os membros do corpo afetados se tornará vermelho, um insuportável vermelho de fogo. Ao fim de 7 dias, esta doença, semeado como semente no campo, que é o período de incubação, se espalhará em todo o lugar e rapidamente fará um grande progresso. Meus filhos, eis aqui o único remédio que poderá salvá-los. Vocês são familiares com espinheiro, que crescem em praticamente todas as cercas. As folhas do espinheiro, não os galhos, podem evitar o progresso desta doença. Vocês juntarão as folhas, não o galho. Somente as folhas, mesmo secas, elas mantêm a sua eficácia. Vocês as colocarão dentro d'água fervente e deixarão elas por 14 minutos, cobrindo o receptáculo para que o vapor permaneça ali. No início da doença, vocês deverão usar este remédio 3 vezes ao dia. Esta doença produzirá um contínuo vômito e náusea. Se o remédio é administrado muito tarde, a parte do corpo afetado tornar-se-á negro e nesta parte negra aparecerá uma espécie de listras amarelo e pálido. Então, meus irmãos, fica aí esta profecia de Mary Julie
profecias que foram dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, nossa Santíssima Mãe, para esses 3 dias de escuridão. Eu creio, meus irmãos, que as profecias desta beata francesa, se vocês prestaram bastante atenção, pode ser que tenha alguma forte ligação com os 10 segredos de Medjugorje. Quem sabe, né? Só Deus sabe o que vai acontecer. Mas essas profecias ainda não foram cumpridas, pelo que nós podemos observar perante os acontecimentos do mundo. Então eu quero rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria em honra ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Que no dia dessas profecias, meus irmãos, essas profecias santas, não foi qualquer pessoa que falou isso, foi uma santa, uma beata da Igreja Católica. Então vamos rezar e pedir a Deus força para o refúgio desses 3 dias de escuridão, que a gente não sabe o dia também que há de vir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua fidelidade aqui em nosso canal, esse canal consagrado à Santíssima Virgem e ao nosso Senhor Jesus Cristo.